Giannis é mais do que apenas enterradas, títulos de MVP e campeonatos. Ele é um viciado. Desde que Giannis era criança, ele tinha um vício secreto, e crescendo na pobreza. Isso era a última coisa em que ele deveria gastar dinheiro, mas Giannis não resistiu e dedicou tudo ao basquete, esperando um dia ganhar dinheiro suficiente para satisfazer seus desejos. E bem, recentemente o mundo descobriu sobre o vício dele em Oreo. Quando entrei na liga, isso foi a primeira coisa que comi. Quando era mais novo, sempre quis comer, mas nunca podia comprar. Pensei, beleza, eles ganham um pouco de dinheiro, sabe? As pessoas gastam com carros e correntes. Eu comi isso por um mês seguido, sem jantar, sem almoço, sem nada. Imagina comer Oreo em toda refeição durante um mês inteiro. Como esse cara é assim? Bem, essa é só uma das 10 histórias mais malucas da vida de Giannis. Escândalos de milhões de dólares, sendo forçado a sair do país, um torcedor dos Bucks salvando a vida dele. Mas antes de chegarmos nessas histórias, você deve pensar que o físico dele fez com que ele ganhasse o apelido de O Grego, mas na verdade ele recebeu esse apelido por causa de algo nojento. No Dia dos Namorados, Giannis fez uma live no Instagram para mostrar os presentes que ganhou da namorada, mas havia um que ela não queria mostrar ao mundo. Giannis achou que era o momento ideal para contar o verdadeiro significado de seu apelido. Ela também me deu isso. Yeah. The freak. Stop! What is wrong with you? He could be a freak on the court and... Sabe do que estou falando? So, you're embarrassing. Agora eu entendi por que a garota do Giannis se apaixonou por ele. Ele não é só romântico, mas também tem as terceiras maiores mãos da história da NBA. E você sabe o que dizem, mãos grandes, luvas grandes, de qualquer forma. Como Giannis Antetokounmpo era muito difícil para os fãs pronunciarem, o apelido monstro grego pegou rápido. Após Giannis receber o apelido, ocorreu um escândalo de 2 milhões de dólares. Alguns anos atrás, Giannis ouviu falar de uma empresa secreta chamada Fan Closet, e eles não eram apenas uma loja de esportes comum vendendo produtos. O negócio deles era ilegal. Um dia, Giannis se deparou com alguns produtos online com seu apelido que ele nunca aprovou. E você sabe, com Giannis sendo um cara tão legal, quero dizer. Ele tentou conversar com a empresa e educadamente pediu para que os produtos fossem retirados, mas essas pessoas eram malucas, então não deram ouvidos. Giannis ligou para seu advogado e explicou a situação, e foi aí que seu advogado disse: "Escute, Giannis, você não pode simplesmente deixar as pessoas venderem coisas com seu nome. Se as pessoas souberem que você não toma medidas legais, isso só vai acontecer ainda mais agora." Giannis não sabia que a situação era tão séria, afinal. Processando essa empresa, Giannis já ganha mais de $200 por segundo, então não precisava de dinheiro extra. O advogado dele disse que processar não era só por dinheiro, mas para dar exemplo, então aceitaram tornar isso uma batalha judicial. Giannis processou a empresa por vender produtos ruins usando o apelido monstro grego. Isso poderia enganar clientes, levando-os a pensar que compravam produtos ruins do Giannis, causando danos irreparáveis à marca. Então, quando um juiz analisou o caso, a decisão foi fácil. Giannis ganhou o processo e recebeu 2 milhões de dólares. E mesmo que 2 milhões possam parecer muito dinheiro, não chega nem perto do valor do próprio Giannis. E é por isso que um desconhecido salvou a vida dele. Na época, Giannis era novato, havia recebido seu primeiro salário e enviou quase tudo para a família no exterior. Mas um dia, no pior momento possível, ele recebeu um alerta de que tinha atingido o limite de gastos. E bem, era dia de jogo. Giannis entrou em pânico. Além de estar sem um centavo, ele ficou preso no meio do nada, com uma temperatura de 8 graus Celsius. Então ele começou a correr até que, por sorte, a maior fã de Giannis apareceu com seu Honda Fit e ofereceu uma carona para ele. Então Giannis apertou seus 2 metros de altura no banco de trás e ela pisou fundo até o jogo. Aquela fã literalmente salvou a vida desse homem. Você tem noção de como menos 8 graus é frio? Giannis poderia ter morrido congelado, e se ele não tivesse chegado naquele jogo, talvez nunca tivesse tido a chance de se tornar uma estrela. Tudo certo, pois o basquete nunca foi o emprego dos sonhos do Giannis. Ele realmente planeja sair da NBA. Crescendo na Grécia, Giannis tinha 2 ídolos, seu pai e Thierry Henry. Ambos eram jogadores de futebol e inspiraram Giannis a passar a infância no campo em vez de na quadra. Mas quando Giannis fez 13 anos, seu irmão mudou tudo. No início eu não queria jogar basquete, queria ser jogador de futebol como meu pai.
mas o Thanasis queria que a gente jogasse basquete e eu devia ter uns 12 anos e eu queria passar tempo com o Thanasis, então eu pensei, tudo bem, vou jogar basquete agora. Thanasis pode ter levado o Giannis ao basquete, mas o amor de Giannis pelo futebol nunca sumiu. Nem mesmo chegar à NBA o fez desistir desse sonho. Nos treinos, Giannis foi visto jogando 2 esportes ao mesmo tempo. E os times profissionais notaram. O Milwaukee Wave convidou Giannis para o intervalo, e diante do estádio cheio, ele exibiu suas habilidades. Giannis Antetokounmpo, ele tem as habilidades. Alguns anos depois, Giannis ficou viral por jogar futebol nos bastidores. O PSG convidou Giannis para conhecer seu estádio, deu-lhe uma camisa personalizada e Giannis disse que estava pronto para se juntar ao time. Se eu pudesse ser jogador de futebol, seria fácil, pois é o que faço. Mas poderia estar no vestiário com Neymar e Mbappé, não apenas jogando a Liga dos Campeões. That's not for me, man. Ultimamente, o amor de Giannis pelo futebol ficou tão intenso que ele joga até durante partidas da NBA. Agora, ao entrarmos nas 5 maiores histórias da carreira de Giannis, vamos elevar as coisas a outro nível. Como quando Giannis quase foi expulso do Bucks pelo próprio companheiro de equipe em 2013, o Bucks foi forçado a fazer grandes mudanças. Na temporada ficaram em 8º lugar e foram varridos na primeira rodada dos playoffs. Digo, eles não tinham nenhum All-Star. Então, aquela off-season estava prestes a decidir todo o futuro deles. E com a 15ª escolha do draft da NBA, eles fizeram o impensável. O Milwaukee Bucks apostou tudo em um garoto magro de 18 anos, parecia loucura, já que arriscaram tudo pelo potencial do jovem. Eles trocaram seu jogador estrela por Chris Middleton, que fazia 6 pontos por jogo. Na época, os Bucks imaginavam que Giannis e Chris eventualmente se tornariam superestrelas. Mas primeiro, eles tinham que conquistar esse espaço, e como os dois eram tão competitivos, começaram a sabotar um ao outro. Durante os treinos e jogos, esses caras quase brigavam. Em certo momento, Giannis disse, eu odiava ele, foda-se esse cara, vou pegar os minutos dele. E como Chris se sentia? Nos odiávamos porque brigávamos por minutos. Ouvi dizer que Giannis não era inscrito no Hoopflix. Não seja como o Giannis, cara, se inscreve aí. Sério, essas disputas faziam ambos melhorarem. Mas um deslize poderia custar para qualquer um deles a chance de virar titular, ou pior ainda, ser chutado do basquete. Como naquela vez em que Giannis foi forçado a sair da NBA em 2016, Giannis finalmente estava se tornando uma superestrela do basquete e seu irmão Thanasis também estava na NBA. Esses dois realizaram seus sonhos, mas o tempo todo eles estavam infringindo a lei, e eventualmente o passado deles os alcançou do nada. Giannis e Thanasis foram forçados a sair dos Estados Unidos e voltar para a Grécia. Ninguém entendia o que estava acontecendo, mas tudo tinha a ver com as leis do exterior. Na lei grega, todos os homens entre 19 e 45 anos eram obrigados a servir nas Forças Armadas por 9 meses. Mas se você sair da Grécia e tiver cidadania em outro país, só é obrigado a servir por 3 meses. Mesmo sendo atletas profissionais, Giannis e o irmão precisavam se alistar no exército. Os dois garotos se alistaram e fizeram questão de cumprir todas as obrigações antes de voltar na próxima temporada. Mas olha, afinal de contas, é a lei. E se eu te dissesse, a carreira de Giannis quase foi arruinada por um fã psicótico? Sim, um fã passou anos observando Giannis, e apesar de vê-lo passar de um garoto para um dos melhores jogadores da NBA, secretamente esse fã sabia o que Giannis estava fazendo nos bastidores, e um dia esse cara não aguentou mais. Escrevi uma carta para Adam, o comissário, pedindo, por favor, apenas tire ele da NBA. Esse cara vai acabar com tudo, é muito chato. Veja esse cara. Ele foi à TV ao vivo criticar como Giannis joga, como se pudesse fazer melhor. Só olha pro Giannis. Não tem como ninguém parar isso, nem esse torcedor, nem o comissário, nem mesmo Deus, porque o significado oculto do nome de Giannis previu toda a vida dele. Hoje em dia, você sabe, esse cara é conhecido por 2 nomes, Giannis Antetokounmpo ou o monstro grego. Mas e se eu te dissesse que esse na verdade não é quem ele é? Quando era criança, ele cresceu usando seu nome nigeriano, Giannis Antetokounmpo, e enquanto vivia na Grécia, passou a vida inteira tentando conseguir oficialmente a cidadania grega. Então, em 2013, quando finalmente foi concedida, a tradução grega mudou a grafia do nome dele de Antetokounmpo para Antetokounmpo. Mas essa mudança de nome acabou escondendo completamente quem Giannis estava destinado a ser. O significado por trás do nome de nascimento dele, Adida-Kumbo, é o rei do outro lado dos mares, e uma lenda da NBA, Hakeem Olajuwon, disse que também pode significar a coroa voltou do exterior.
Então, quando você pensa sobre isso, Giannis não só viajou para o exterior para jogar na NBA, como também se tornou um rei da liga. E ainda assim, isso não é nada comparado à vez em que Kobe Bryant mudou completamente a vida de Giannis em 2018. A carreira de Giannis decolou completamente. Ele fez uma de suas melhores temporadas e virou superstar, mas não ganhou o MVP e levou o time só até a 7ª posição. Giannis sabia que precisava evoluir no jogo e então fez uma ligação que mudaria sua vida para sempre. Ambos concordaram em treinar juntos e Kobe logo pegou um voo. Giannis fez questão de chegar antes dele na academia e chegou horas antes, fazendo repetições extras. Assim que Kobe apareceu, Giannis já estava pronto para aprender com a lenda. Nunca contei isso pra ninguém. Eu cheguei lá 3 horas antes dele. O treino foi ótimo. Ele me fez acertar 350 ou 400 arremessos, mas eram todos os mesmos arremessos. E ele me disse, acerte 20. Use todo o seu corpo quando arremessar. Eleve bem alto e acerte 20. Foi incrível, foi incrível. Treinar com Kobe agora... Isso pode não parecer tão louco, mas o conselho do Kobe ficou com Giannis para sempre. Imediatamente após o treino, Giannis dedicou tudo aos treinos. O cara literalmente viralizou só de postar uma foto do seu progresso, e isso foi só o começo. Durante a temporada, os números de Giannis bateram recorde na carreira e ele levou os Bucks ao primeiro lugar. Mas quando Kobe viu Giannis ganhar seu primeiro prêmio de MVP, Kobe simplesmente teve que dar a ele um desafio ainda maior, conquistar um campeonato. Nesse momento, Giannis estava dando tudo de si só para deixar Kobe orgulhoso, mas então, do nada, Kobe se foi. E isso devastou completamente Giannis, porque mesmo estando prestes a ganhar seu segundo MVP consecutivo, só de saber que Kobe não estaria lá para ver era de partir o coração. Então Giannis sabia que só havia uma coisa que ele podia fazer. Quando Giannis ficou cara a cara com os Suns nas finais da NBA, ninguém sabia disso, mas para Giannis essa série era para Kobe. Durante os jogos, Giannis só pensava no desafio de Kobe. Com a intensidade aumentando, ele e o Bucks ficaram 0-2 atrás. Mas não havia como Giannis decepcionar Kobe, então ele canalizou sua mentalidade mamba interior e carregou o Bucks nas costas, vencendo os 3 jogos seguintes. E quando tudo se resumiu ao jogo 6, Giannis entrou em quadra pensando, o que Kobe faria? E logo de cara dava pra perceber que não era só Giannis em quadra. Ali, enquanto Mikal Bridges corria pela quadra... Arremesso bloqueado por Antetokounmpo. O giro, a finalização, Giannis faz de novo. Middleton por dentro. Bom passe e a enterrada de Antetokounmpo. Ele tenta o arremesso com uma mão. Antetokounmpo faz de novo. Acabou. O Milwaukee Bucks é campeão da NBA mais uma vez. Giannis entrou em quadra e fez uma das performances mais lendárias da história da NBA. Ele marcou 50 pontos e levou seu time ao título. Mas foi o que Giannis admitiu depois do jogo que tornou esse momento lendário. Ele me fez acreditar que Kobe Bryant achava que eu podia fazer isso, que eu podia jogar em alto nível, liderar meu time e ganhar o MVP. Eu tinha que conseguir. Caramba, Kobe ficaria orgulhoso e sabe de outro jogador? Ele também teria orgulho de Jimmy Butler, porque ele saiu de uma situação de rua para se tornar uma estrela da NBA. E eu sei que você quer saber mais sobre isso, então clica nesse vídeo aqui.